Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo ótimo. Então estamos aqui novamente, para dar continuidade ao nosso estudo semanal do Livro dos Espíritos com o auxílio do Filosofia Espírita. Hoje vamos estudar as perguntas número 56 e 57. E com o que a gente tá hoje, a galerinha sumida aí, né? Estamos subindo, mas estamos aí. Aparecemos aí momentos especiais, né? Participações especiais, mas logo estamos de volta. Só ocasiões especiais, datas comemorativas. O PC e o Pedro, como vocês já sabem, eu, o João, aqui o Antônio e a Thay. Bora lá então, mas antes de começar o vídeo, peço a vocês que já deixem o joinha, se inscrevam no canal e que assistem os vídeos anteriores para poder acompanhar o nosso raciocínio. Bora lá. Livro dos Espíritos, continuação do item Pluralidade. questão 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Questão 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tendo organização diferente dos seres que os habitam? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. E aí, João? Aí, Pedro. O Pedro, quem não sabe, tá morando em Arraial, então ele entende de peixe. E como é a resposta que fala de peixe? Não, vamos falar aqui, eu acho interessante colocar de maneira física, né, João? A gente pensar que fisicamente a gente alcança certos parâmetros. Então, na nossa visão, a gente alcança entre os raios ultravioletas e entre os espectros mais escuros alguma coisinha ali, que é pouca coisa. Então, tem muita coisa que a gente não vê dentro do nosso próprio espectro da visão mesmo. E isso se dá também em outros planos e outros planetas. Então, há várias formas de vida aí, das quais a gente desconhece, tá? E elas se dão de forma diferente. Eu acho que não só de forma física, em constituição física, constituição química, mas também em questões de construção social, por assim dizer, em forma de se organizar enquanto sociedade, porque se dá um planeta diferente, talvez um plano diferente e até mesmo uma forma social diferente. Acho que isso é importante, não só para entender essa pergunta, mas para entender que existem infinitos planetas e infinitos níveis aí, né, evolutivos dentro disso tudo. Eu acho que se dá assim essas diferenças também por causa da evolução dos espíritos, dos planetas, enfim, é isso. Então, concordo com tudo que você falou aí, porque a gente tem que entender que cada sociedade, vamos dizer assim, né, cada povo já age de uma forma totalmente diferente aqui no nosso plano terrestre. Então, quando a gente pega numa escala maior do universo, de outros planetas, com certeza cada povo tem sua forma diferente de lidar, suas regras, como existem as regras na Terra, cada planeta tem sua regra específica. Então também tem a constituição do planeta ocorre de uma forma diferente, como você mesmo disse. Então as espécies têm que se adaptar a cada condição e talvez para a gente algumas coisas que para eles são normais a gente vai estranhar, porque é um parâmetro diferente, né? Uma outra visão, uma outra escala evolutiva, como a gente aqui na Terra já viveu tempos diferentes, onde a gente precisava matar para sobreviver e estava tudo certo, a lei do ouro por ouro, dente por dente, e hoje em dia já é algo totalmente diferente. Então acho que essa questão toda faz a gente chegar melhor essa pergunta, né? Outra coisa que é interessante é que na época de Kardec, as pesquisas acerca do espaço e os conhecimentos que a gente, como humanidade no geral,
tinha com relação à física ainda eram bastante limitados. A gente não tinha tido os estudos da lei da relatividade, a gente não tinha tido. A gente não possuía muito conhecimento com relação ao espaço. A corrida espacial mesmo, ela ocorreu cerca de um século depois do lançamento desse livro, lá nos anos 50, 60, 70. Então, a gente ainda não tinha muitas informações, muitos estudos que dessem alguma informação conclusiva de como são formados os outros mundos, pelo menos não dos considerados como mais próximos da realidade que a gente tem hoje em dia. E ainda assim, os espíritos eles conseguiram dar uma resposta muito acertada. Mesmo que não tivesse ainda como a gente saber, porque a gente não tinha um monte de satélite e mandado para o espaço que consegue capturar imagens dos planetas do sistema solar, dos planetas que estão fora do sistema solar também. E a gente não tinha muito estudo com relação a esses fatores. Enquanto isso, hoje em dia a gente tem, por exemplo, sondas espaciais que a gente botou lá na Lua, que é os satélites da Terra. A gente conseguiu levar até algumas para Marte, não tripuladas também, que ajuda a analisar o solo, as condições da atmosfera, que hoje a gente também sabe que a atmosfera de Marte é menor do que a da Terra, essas coisas assim. Eu acho que em questões de avanços espaciais, acho que o avanço científico em si, né, é uma coisa que é válido lembrar que o espiritismo ele anda junto com a ciência, né? É muito interessante a gente lembrar disso, porque tanto a ciência quanto o espiritismo andam junto sempre no caminho, e tanto a ideia moral anda junto também. Então, ter a ciência e ter a moral em si, a ética da ciência em si, se dá junto com essa moral do espiritismo. Eu acho que também pensando em outros mundos, os embates morais também se dão, as diferenças morais também se dão, né? Quando a gente trata de organizar. Falando de avanços científicos, de sonda espacial, a gente tem recentemente o James Webb, né? Que é assim, um dos maiores avanços espaciais da humanidade. E assim, ele conseguiu registrar fotografias de 13 bilhões de anos. Então assim, até 13 bilhões de anos a gente conseguiu observar para a gente que está aqui, dentro desse grãozinho de terra. E é uma coisa surreal, sabe? E ainda assim, tem muita coisa que a gente não entende. E aí, é uma coisa importante a gente pontuar que é importante a gente pensar nos outros seres, a gente pensar fora, como se dá tudo isso, as organizações, mas é importante a gente pensar como se dá a organização aqui dentro, como a gente está aqui dentro, como a gente tem se organizado, quais os embates que a gente tem tido aqui enquanto sociedade, enquanto espíritas, enquanto seres encarnados na Terra, né? Seres encarnados no Brasil, pátria do Evangelho, hospital, enfim. É isso, né, meu amigo? Com certeza, vocês estão falando de muita coisa científica que eu nem conheço, mas quando eu paro para pensar nessa questão da gente pensar sobre mundos e essas coisas, a gente consegue ver essa diferença grande que, né, se a gente sair aqui da atmosfera, a gente já não consegue, né, respirar e tal, a gente tem que estar com uma roupa preparada para poder estar lá. E como a gente conversou aqui, pessoas que foram lá e voltaram também tiveram problemas, né, com doenças, alguma coisa assim, por causa dessa transformação, dessa mudança de clima. Então a gente vê que o nosso corpo não está preparado para ir para lá, e também acredito que os seres vivos que estão para lá também estão adaptados para ficar lá. Então, voltando para essa questão que o Pedro comentou, é realmente a gente olhar aqui para dentro da gente mesmo, tentar fazer a nossa transformação no nosso mundo, na nossa moral, que é as coisas que a gente tem que realmente transformar. A gente estava conversando aqui, né, e a gente viu uma passagem bem legal do Livro dos Espíritos, do Kardec, que a Thay vai ler pra gente aí. Oi, irmão, mas você tá nervoso? É nervoso no espírito.
Porque isso é muito tempo que eu tô sumido, gente. Foi mal aí. Mas a Thay vai ler pra gente aí. Filosofia espírita. Não podemos pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Então, eu acho que, para finalizar, né, eu confesso que não entendi a segunda pergunta, não, mas quando os meninos estão falando aí, né, conversando aí, a gente pode ver que, independente, né, do que a gente fala, a gente até falou isso nas outras gravações, independente do que a gente pense do outro, do que a gente queira mudar no outro, a gente tem que começar primeiro em nós. Porque a mudança, para ela ser realmente efetiva e para que a gente possa evoluir, não só em conjunto, mas, né, como um globo, podemos dizer assim, a mudança começa em mim. Quando eu mudo o eu, quando eu mudo o eu e depois mudo os ciclos das pessoas que estão à minha volta e assim sucessivamente, eu acho que é como se fosse uma luz, né? Vai tipo, sei lá, enfim. Eu acho que é isso. E eu acredito também, né, que pelo que eu entendi dessa última passagem, vem dizendo pra gente sobre essas diferenças que existem, né, escolas e tal, até em questão das crenças, mas o Deus ele é um só, Jesus ele é um só, então cada um se adapta do jeito que acha melhor, mas a gente está caminhando todos no mesmo caminho, que é o caminho da luz, né? E a gente está aqui toda a semana aí postando os vídeos para vocês, para mostrar o nosso entendimento, né? Do Livro dos Espíritos aí junto com filosofia. E acho que é isso, né, galera? Que a gente eu acho que é um lance de entender que somos diferentes, tal qual temos que nos entender nessa diferença, entender a diferença do outro, entender a nossa diferença e se respeitar aí, né? Eu acho que é bem importante a gente lembrar disso. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar todo dia quando a gente acorda em casa. A gente é diferente da mãe da gente, a gente é diferente do irmão da gente, e a gente vai ser diferente do nosso irmão que está passando pela rua. Então a gente tem que aprender a lidar com as diferenças cada vez mais, e acho que é isso, gente. Acho que de certo é isso. Mais alguém quer contar alguma coisa aí? Eu vou falar. Enfim, eu acho que o que os meninos estão falando lembra muito das duas últimas perguntas que a gente fez. Não queria trazer para esse assunto, mas né, tem que trazer, não tem como. Fica mais fácil a gente entender. E eu adoro a opinião do Pedro, então ele vai falar mais precisamente. Nas outras semanas a gente estava falando um pouco sobre raças, né? E eu acho que super linka com o que a gente está falando. Dos mundos. Isso, dos mundos. E eu acho que quando a gente traz a diversificação enquanto raça, eu acho que a gente consegue entender um todo, os globos. E até mesmo o universo. E eu acho que quando a gente percebe, igual eu falei, né, a nossa diferença, hoje temos mais pretos. Não estou excluindo, não, mas enfim. Olha a diferença de todo mundo, é muito doido. Enfim, quando a gente traz essa diferença de característica física e moral também, porque nós somos completamente diferentes, enfim. Eu acho que quando a gente traz essas pequenas coisas, a gente consegue abranger para melhora física, intelectual, moral, assim como o Miramês disse, né, e o Sr. João também. Mas quando a gente traz isso, a gente... Nossa, eu acho muito bom falar disso, sério, é muito gostoso. Mas enfim, é isso. Porque também é pra você ver, a gente está falando aí de diferença, cada um aqui tem o seu jeito de falar e tudo mais, nós estamos aqui, 5 pessoas falando e tentando entender um pouco mais, cada um com seu pensamento, para poder falar da mesma coisa, que é Deus, é Jesus e os seus ensinamentos. Então, acredito que é isso, né, João? Você quer comprar?
E mesmo a gente sabendo que temos todos como conviver juntos, mesmo com as diferenças, ainda tem gente nesse mundo mesmo que muitas vezes tenta excluir certas pessoas só por elas serem diferentes. Mesmo a gente tendo diferenças assim, não tão grandes, considerando só nós seres humanos. Agora imagina se a gente fosse conseguir ter contato com vidas de outros planetas, que provavelmente tem uma condição biológica diferente, uma cultura completamente diferente, porque dentro do nosso mundo mesmo existem diversas culturas diferentes, e dentro dessas culturas diferentes existem diversas variações de pessoas diferentes, que às vezes duas pessoas de cultura diferentes são semelhantes, muito semelhantes em muitos aspectos, mesmo elas tendo nascidas em regiões diferentes, com condições do local que elas vivem diferentes. E se a gente consegue às vezes criar problema, mesmo dentro do nosso próprio mundo, como que a gente ia querer entender o de fora? E também, quando a gente fala disso, a gente lembra, né, que a todo momento as pessoas julgam e apontam o dedo em nome de Deus. A todo momento a gente vê situações de pessoas que se julgam conhecer Deus mais do que outras pessoas e saber o que Deus quer e o que Deus acha correto para todo mundo. Só que a gente tem que saber, a gente tem que se colocar no nosso lugar e lembrar que somos seres individuais, mas também somos um universo todo. Então cada um tem diversas opiniões diferentes, cada um tem uma trajetória, uma caminhada, tem um pensamento formado sobre cada assunto e a gente tem que sempre respeitar o que o outro pensa, até porque a gente não tem a verdade absoluta. Então a gente tem que trabalhar mais diariamente essa humildade e se colocar no nosso lugar. Eu acho. Posso finalizar aqui? Pode, à vontade. Já vai. Ó, eu acho o seguinte, gente, que nós somos muito falhos no plano que a gente vive, a gente é muito falho, somos todos passíveis de falha. A gente tenta, mas a gente ainda é falho. E a gente tem uma hipocrisia grande, porque fazer os estudos é a parte mais fácil. A prática no dia a dia é o mais difícil, a prática dentro de casa, a prática com os irmãos da gente, a prática na rua, a prática no trabalho, essa é a mais difícil, tá? E assim, a gente tem que praticar. A gente vai ser hipócrita em alguns aspectos, mas a gente tem que manter a gente tem que se manter no caminho da luz. É isso. Fora da caridade, não há salvação. Os altos e baixos. É isso. E assim, a gente é diferente, a gente vai encontrar diferenças, a gente vai encontrar obstáculos, mas a gente tem que seguir em frente, a gente tem que tentar estar junto com o outro, tá? Outro dia eu li no Evangelho que o ser que não está em comunidade, que ele escolhe ficar afastado da sociedade, ele também não evolui, porque ele não está com o outro. E estar com o outro faz parte de estar evoluindo, tá bom? Então isso é importante, a gente precisa lembrar disso. Isso foi para mim, no momento que eu estava pensando justamente, vou ficar aqui no meu cantinho, quietinho. Então é bom a gente refletir, entender que a gente está com o outro, entender que a gente tem que estar junto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado da nossa participação especial. Próximas vezes teremos mais participações aí. Espero que vocês gostem, compartilhem com os amigos, deixe o like, comente, a gente quer saber o que vocês gostaram, o que vocês acharam, o que não acharam. E aí fala de onde você está vendo, se você está vendo do Brasil, se está vendo de fora, a gente quer saber também, tá bom? E ver os outros vídeos, semana que vem a gente está aí com mais um. A gente agradece a audiência de todos vocês.